Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Isaías. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos e ore ao Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos no capítulo 33. Se você ainda não leu, dá uma paradinha no vídeo, lê primeiro o capítulo 33 para aproveitar melhor as nossas explicações. Você também pode se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e ser avisado, notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo. Você tem toda a liberdade de compartilhar o link dos nossos estudos com quem você quiser. E não se esqueça de dar um joinha, de dar um like para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Amém? Então, vamos lá. Vimos que estamos ainda nesse primeiro grande grupo, e esse primeiro grande grupo, dividido em 4, nós já chegamos à parte final, que vai até o capítulo 35. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 33. O capítulo 33 fala sobre aflição e um livramento, ou seja, um julgamento de um traidor. É um capítulo que trata de um resumo do crime e do castigo da Assíria. Mostra aqui quanto está Judá desamparado e o que é que Deus vai fazer a esse respeito, ou seja, o seu resgate. Provavelmente, quem está descrito aqui é Senaqueribe. Por que os autores acham que é Senaqueribe, os estudiosos acham que Isaías está falando de Senaqueribe? Porque além dele ser violento, como a palavra está dizendo, ele também é o acusado de traição. Por quê? Porque ele tinha feito um pacto, ele tinha feito um acordo com o rei paga o resgate, o tributo que ele havia pedido, e mesmo depois de pago o resgate, o que ele faz é assolar Jerusalém. A profecia, portanto, apresenta uma oração ao Senhor, né? Ele está falando de que o Senhor já está ouvindo um trovão e a voz do Senhor avançando para levar a Síria ao juízo. Senhor, é a oração. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. E ele vê, né? A voz do teu trovão foge os povos quando te levantas e gentes são dispersas. Ou seja, ele já está vendo, face à oração, e ele já está vendo que Deus está auxiliando. O despojo que vai resultar da fuga, né, porque os inimigos vão fugir, todo esse despojo pertencerá aos judeus, ao povo de Deus. E aí, a palavra começa a falar sobre o julgamento deste traidor. Isaías começa falando sobre a majestade do Senhor e a iminência de salvação, ou seja, Sião, Jerusalém, estava prestes a ser salva. E ele fala que Deus habita nas alturas, e ele proclama o que em hebraico significa um superlativo. O que quer dizer isso? Todas as vezes que o hebreu fala 3 vezes a mesma palavra, isso significa que ele está proclamando um superlativo. Então, quando ele diz santo, 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 é a mesma coisa que em português nós falarmos santíssimo. A majestade de Deus é a razão pela qual Sião será salva. É a razão pela qual a terra se encherá de justiça e retidão. O Senhor exaltado, pois habita nas alturas, encherá a Sião de retidão e de justiça. Haverá estabilidade nos seus templos,
abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Olha que maravilha! O temor do Senhor será o teu tesouro. Então, esta sabedoria, este conhecimento, eles têm uma razão de ser, eles têm uma origem. Como nós vimos, se você não assistiu ainda os vídeos de Provérbios, faça isso, faça isso. Lá nós explicamos que a razão da sabedoria, a razão do conhecimento é o temor do Senhor. Portanto, sabedoria e conhecimento são espirituais. Não é um conhecimento, uma sabedoria humana. É uma sabedoria, um conhecimento espiritual. Por quê? Porque ele nasce do temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai garantir esta sabedoria, né? E isto é para quê? Para que eu saiba como andar, para que eu saiba como me comportar, para que eu saiba como caminhar por uma vida abençoada. Conhecer o Senhor é conhecer a sua palavra, mas é conhecer e andar pelos seus caminhos. Estes são os tesouros e as riquezas mais absolutas do povo de Deus. A minha e a sua riqueza estão no conhecer, no compartilhar, no comungar, no temer o Senhor e conhecer sua palavra e seu caminho. Os emissários de Ezequiel, aqui a gente não tem certeza se foi quando eles estavam indo para o tributo ou se foi logo depois. Eles estavam lamentando. Por que eles estavam chorando? Por que eles estavam achando ruim? Porque Senaqueribe, ele se recusou a tratar de paz. Ao contrário, ele recebeu o tributo, ele recebeu o pagamento conforme o pacto que ele tinha feito e agora ele está exigindo a entrega, ele está exigindo Jerusalém. Ele se recusa aos termos de paz. Os assírios tinham destruído tudo. Eles tinham pego praticamente todas as grandes cidades, né? Eles falam em 46 grandes cidades, cidades muradas. Senaqueribe quebra o tratado porque ele arrebenta tudo, ele mata, ele destrói tudo que está no seu caminho. E a palavra diz que Saron, que era um local luxuriante, que era um local de vegetação bastante abundante, se tornou um deserto, se torna uma estepe. As florestas do Líbano, com grandes árvores, imensas árvores, eram destruídas e foram destruídas por Senaqueribe. Bazã e Carmelo serão desfolhados. Eram lugares onde haviam florestas. Isto pode significar duas coisas. Literalmente, pode significar que efetivamente isso tudo foi cortado, isso tudo foi destruído, porque até a natureza estava sofrendo a ação violenta de Senaqueribe da Assíria. Mas também pode significar simbolicamente que florestas sendo destruídas significam, né, eles têm um paralelo com exércitos. Então, quando ele diz que florestas são destruídas, quer dizer que exércitos são destruídos. De uma forma ou de outra, as duas coisas são ruins e muito provavelmente foi o que aconteceu. As duas coisas, tanto a destruição física, a destruição da natureza, quanto a destruição dos exércitos que esta natureza significava. Mas agora o que acontece? O Senhor se levanta. Então ele descreve isso tudo, descreve a situação e agora ele diz: o Senhor se levanta. E agora a coisa vai ficar bem mais complicada. Porque quando Deus vai permitindo, enquanto Deus vai permitindo, as pessoas vão fazendo, até o momento em que o Senhor diz: basta. Até o momento em que a opressão do povo de Deus chega. Então veja lá, meu amado,
Se você está passando por uma situação como esta, se você está passando uma situação de opressão, uma situação de risco, uma situação de violência, uma situação de perseguição, tenha certeza de que o Senhor vai se levantar do seu trono e Ele é que vai julgar os seus inimigos. E aí, quando Deus se levanta, nós vamos ver a estatura de Deus, a altura de Deus, a majestade de Deus. Então, ouvi vós que estáis longe, o que tenho feito? Vós que estáis perto, conhecei o meu poder. Esta palavra agora é uma palavra de que quem vai fazer é Deus. Ele deixou que o seu instrumento fizesse até um certo ponto. Agora, quando chegou num determinado momento, ele diz: agora chega, agora sou eu que vou me levantar. E o plano do inimigo para Deus é nada. Deus agora se mostra como um vingador, como aquele que toma a justiça em suas mãos. E o inimigo, o plano dele, não é nada perante Deus. Ele será consumido como a palha é queimada no fogo. Em outras palavras, tanto o plano quanto o próprio pecador vão ser destruídos. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o pecado carrega no seu interior a destruição, não só dele mesmo, mas também como do pecador que fez tudo o que fez. Então aqui nós vamos observar que tanto o pecado quanto o pecador serão destruídos pelo poder de Deus. Isto significa dizer que tudo vai se derreter, tudo será uma massa ardente, como um cal que a gente prepara. A ira de Deus, o fogo de Deus, né, irá queimar pecado e pecador, como se fossem espinhos cortados e lançados no fogo. E aí o Senhor vai dizer: vejam, vejam o que eu estou fazendo, vejam o poder que eu tenho. O povo não vai ser capaz de se alegrar se ele não estiver arrependido. Então, aqui nós temos a palavra de Isaías que se repete uma vez, duas vezes, três vezes, durante o livro todo. Isaías é repetitivo neste ensinamento, porque o povo é duro de coração, o povo não quer entender. Aqui, de novo, Isaías está dizendo o seguinte: quando o juízo vier, haverá apenas duas situações possíveis. Uma situação, a destruição daqueles que não se arrependem, daqueles que são rebeldes, daqueles que são ímpios, corruptos e que não se voltam para Deus. Segunda situação, a libertação, a remissão, a bênção para aqueles que se arrependem e tornam ao caminho de Deus. Então, a pergunta é: quem vai conseguir suportar tudo isso? Quem vai conseguir resistir a tudo isso? A habitar diante de um Deus como esse? Sim, é possível. Isaías fala o que Deus lhe mostra em termos de saída. Se você andar em justiça, se você for fiel, se você for justo, tudo que um justo faria. Então, veja lá, né, a partir do 15, o que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, e que sacode das suas mãos todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas e as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado, as bênçãos lhe serão dadas.
As suas águas serão certas, o seu sustento está garantido. Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. Nós já vamos falar do rei, nós já vamos falar desse verso 17 aqui. Ele está falando de uma libertação. Fazer o que é certo, fazer o que é reto, livre de toda tortuosidade, de toda corrupção, de toda perversão, de todo engano, de toda impiedade, de todo pecado, de toda extorsão, suborno e iniquidade. Apenas desta forma é que alguém subsistirá na presença de Deus. Eles verão o seu rei em toda a sua formosura, né? Os teus olhos verão o rei na sua formosura, diz o 17, e verão a terra que está longe. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós estamos falando do Messias. Aqui, de novo, ele está falando que um Messias vai vir. Um Messias vai ser mostrado. Alguns autores dizem que é o próprio Deus. Mas Isaías é um livro, é um pequeno apocalipse. Ele fala do Messias, ele fala de um reino que virá. Então, aqui também ele já começa a dizer que este Messias virá em formosura. O que ele quer dizer com formosura? Ele pode estar falando de uma aparência pessoal? Sim, porque ele é formoso, ele é perfeito. Mas ele também está falando de uma formosura celestial, na glória que ele exige, na glória do qual ele é revestido. E isto forma um contraste com o momento em que eles estão vivendo. Se este Messias, se esta pessoa é formosa e ela virá e será vista, aquele momento não é um momento de formosura, é um momento de feiura, é um momento de violência, é um momento de horror. É um momento em que tanto Judá quanto o rei de Judá está sendo roubado do seu esplendor, o esplendor que tinha e que perdeu por causa do pecado. E, inclusive, as suas fronteiras foram encolhidas. Pergunta-se agora, né, depois de tudo, depois que o Senhor se levanta e que ele mostra o seu poder, onde está? Onde está aquele que registra o tributo? Onde está? Onde é aquele que está conferindo o peso das coisas, do ouro e da prata, que é o tributo? O que contou as torres, o que fazia o reconhecimento das fortificações? Onde está o inimigo? O inimigo se foi, ele se foi assim como a sua fala obscura, ela se foi porque foi o Senhor que o levou para longe. E então Jerusalém será gloriosa. Jerusalém é a cidade onde Israel se reúne para glorificar, para louvar o Santo de Israel. Diante da face de Deus, eles vão aparecer. Será um lugar seguro, como uma tenda, lembrando a tenda do deserto, onde o Senhor lhes deu paz e segurança. Esta é a descrição do reino messiânico. Olha para Sião, a cidade das nossas festas solenes. Os teus olhos verão a Jerusalém, habitação quieta, tenda que não será derrubada. As suas estacas jamais serão arrancadas, nem arrebentada nenhuma das suas cordas. E eu vou ler o 21 também. Olha lá, ali o Senhor nos será grandioso, será como um lugar de rios e correntes rápidas. Agora, Sião estará estabelecida, a cidade da habitação de Deus, local de glorificação e louvor a Deus, está estabelecida, porque o Senhor habita ali como um todo-poderoso, Yahvé Adonai, um Senhor benfeitor do seu povo, o Senhor do exército, o general de guerra,
o Senhor dos exércitos de Israel. Ali haverá água, ali haverá abundância, ali sua força resistirá. Não no poderio do inimigo que será destruído, mas ali onde o Senhor habita será o centro de um reino de paz. Jerusalém, ou seja, um lugar de paz. O Senhor, como juiz, legislador, rei de Judá, salva o seu povo. Ele nos salvará. Seu reinado inclui toda a salvação futura, todo o bem-estar. Olha, se não é o reino do Messias, olha, se não é o próprio Messias, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e é Ele quem nos salva. Aliado a isso, se nós olharmos a isso, de um lado, a Sião maravilhosa, lugar de habitação do nosso Deus. O profeta olha agora o destino da Síria, o destino da sua capital, Nínive, e do seu império todo. Tudo isso será destruído. E ele declara isso como se fosse um navio, né? Como se o reino fosse um navio que está em ruína, que está caindo aos pedaços, toda a glória desaparece e ele será despojado. Esta imagem vai voltar a aparecer e eles fugirão neste navio, como se fosse um navio que está a afundar. E o bem-estar de Jerusalém inclui que nada de mal vai acontecer. Por quê? Porque ali em Jerusalém, Sião, local de habitação do nosso Deus. Nenhum morador de Sião dirá: estou enfermo, e a iniquidade do povo que aí habitar será perdoada. Amém, amados? Bons estudos.